No vídeo passado a gente começou com a introdução no banco de dados, então a gente criou um banco e dentro desse banco de dados a gente criou duas tabelas, usuário e tarefa. Então deixa eu conectar aqui de novo no MySQL. Beleza, MySQL menos U de usuário, vou indicar que o usuário é o root, menos P, que eu quero indicar o password é vazio. Opa, faltou o ponto barra. Agora foi. Então aqui eu vou me conectar com o banco que eu criei. Antes, deixa eu só mostrar todos os bancos. Show databases. Tá ali o banco, lista tarefas. Então eu quero conectar com esse banco. Use lista tarefas. Estou conectado com esse banco que eu criei. Deixa eu colocar show tables para a gente ver as tabelas. Tarefa e usuário estão ali. Beleza, então antes da gente começar a ver como é que o Java se comunica com o MySQL, como é que a gente faz para enviar comandos SQL através do Java, vamos entender mais sobre a linguagem SQL. A linguagem SQL é justamente essa linguagem que a gente utiliza para criar banco de dados, para criar uma nova tabela, para inserir dados, para ler os dados de uma tabela e assim vai. Então, SQL é de Structured Query Language, ou seja, linguagem de consulta estruturada. Então é estruturada justamente porque ele segue esse formato, o banco de dados segue esse formato estruturado de tabelas, as tabelas têm colunas e também tem linhas, então é um formato estruturado. E essa linguagem SQL é justamente a linguagem que a gente utiliza esses comandos, create table, e aí vem o nome da tabela, por exemplo, ponto e vírgula. Então isso é uma linguagem e essa linguagem é SQL. Vamos ver alguns comandos do SQL que nos permite inserir dados, ler os dados, modificar os dados e deletar os dados. Então, basicamente a gente vai fazer o processo de CRUD, CRUD é o create, read, update e delete. Então esse é o CRUD. Então, a gente vai ver os comandos para criar dados, para ler os dados, para atualizar os dados e para deletar esses dados. São 4 comandos básicos do SQL e vamos fazer tanto aqui em linha de comando quanto ali no Workbench, que está aqui no fundo. Então, beleza, vamos começar pelo Workbench. O Workbench aqui nas tabelas, se eu vier aqui em lista tarefas, expandir as tabelas, eu tenho essas duas tabelas, usuário e tarefa. Eu posso clicar com o botão direito aqui em usuário e vou ali em Select Rows. Quando eu clico, ele me abre essa aba, essa aba aqui de usuário, e tem esse comando. Esse é o comando que o Workbench executou, mandou para o MySQL, e o MySQL executou e deu essa resposta aqui. Obviamente não tem dado nenhum ainda. Então, se a gente der uma olhadinha aqui embaixo, o comando foi executado com sucesso, é o que indica esse verdinho. Ele mostra qual foi o comando que a gente utilizou, select, asterisco from lista tarefas usuário, e mandou uma mensagem, nenhuma linha retornada, porque não tem nenhuma linha adicionada. Então, esse select ele faz isso. Vamos entender o que é esse asterisco. Esse asterisco aqui significa todas as colunas. Então, por exemplo, se eu colocasse só select e-mail, senha from lista tarefas ponto usuário. Ponto usuário, ponto e vírgula, tá? E eu vou mandar esse comando aqui para o MySQL executar. Ele ia retornar só as colunas e-mail e senha. E se eu colocasse select só e-mail from lista tarefas.usuário, executa esse comando, ele me retorna só o e-mail. Então esse asterisco significa que ele vai retornar todas as colunas, as informações de todas as colunas. Então deixa eu executar ele de novo. Olha lá, ele retorna ID, e-mail e senha. E dessa forma a gente não precisa digitar coluna por coluna, por exemplo, select ID, e-mail, senha, from, lista tarefas.usuário. Basta colocar o asterisco, que aí a gente já pega as informações de todas as colunas. Bom, e por padrão, esse comando select, ele traz todas as linhas. É porque a gente aqui ainda não tem nenhuma linha. Então vamos ver o comando de inserir. O comando de inserir é insert into. E agora eu vou indicar aonde que eu quero inserir, em qual tabela. Porque a gente tem várias tabelas, a gente tem vários bancos, para começar aqui, tem vários bancos e dentro de cada banco tem várias tabelas. Então eu preciso indicar qual é o banco que eu vou inserir. Eu quero inserir no banco lista tarefas.
ponto, quero inserir na tabela usuário. Eu vou indicar quais são as colunas que eu vou inserir os dados. Por enquanto eu vou inserir na coluna e-mail e senha. Eu não preciso colocar o ID. Eu não preciso colocar o ID aqui pelo fato de o ID ser configurado com auto-incremente. Então é o próprio MySQL que vai gerar o valor para a coluna ID. Então eu só quero colocar valor para e-mail e senha. E aí eu preciso especificar quais são esses valores. Então values, abro parênteses de novo, e agora sim eu coloco os valores. Vou colocar o valor primeiro para e-mail, seguindo essa ordem, né? Como eu coloquei e-mail, vírgula, senha, primeiro eu vou dar o valor para e-mail. igor@igor.com, vírgula, agora sim vem o valor para senha, 123, seguindo o formato de varchar. Então o varchar é como se fosse string, então eu coloco aqui entre aspas. Preciso do ponto e vírgula ali para finalizar o comando, e eu vou enviar esse comando para o MySQL executar. Para eu fazer isso, eu preciso deixar o cursor do mouse selecionado na linha 9. Ó. Eu deixo aqui na linha 9 e aperto Ctrl Enter. E aqui ele me informa aqui embaixo que o comando foi executado com sucesso. O comando que eu enviei foi insert into, tal. E a mensagem que dá é uma linha afetada, one row affected. Então, faz sentido ele indicar que uma linha foi afetada porque eu acabei de inserir uma nova linha na tabela. Eu modifiquei, eu afetei a tabela em uma linha. Então essa é a ideia. Vou voltar ali para o primeiro comando, para o select. Vou selecionar a primeira linha e apertar o Ctrl Enter para executar esse primeiro comando lá no banco de dados. E agora, a resposta que o MySQL nos dá é justamente que tem uma linha. Né? Vamos ver aqui embaixo primeiro que deu certo. O comando que eu mandei foi esse select. E a mensagem foi que uma linha foi retornada. Repare que aqui não é affected, é returned. Então, uma linha foi retornada porque agora a gente tem uma linha no nosso banco de dados. Então, deixa eu inserir mais um. Repare que eu não preciso escrever esse comando de novo numa nova linha. Basta eu alterar os valores aqui. Ó. Vou colocar java@java.com com as senhas 456. Por que basta fazer isso? Porque aquele comando que eu enviei já foi enviado, já foi feito aqui. Ó. O usuário já foi cadastrado, essa linha já foi adicionada. Eu posso enviar novamente esse comando e dessa vez eu vou inserir um novo valor para e-mail e senha. Então, Ctrl Enter. Ele me indica aqui que foi feito com sucesso, que uma linha foi afetada. Então, deixa eu voltar lá para o Select. Vou mandar esse Select de novo, Ctrl Enter. E agora tem duas linhas. Então, repare que, por padrão, o MySQL traz todas as linhas para a gente. É assim que funciona. Ele sempre vai trazer todas as linhas da tabela usuário aqui quando a gente faz esse Select. Então, Select é de selecionar. Traga, né, me selecione todas as linhas e em cada uma das linhas eu quero todas as colunas, é isso que significa esse asterisco. O asterisco são todas as colunas. Da onde? Do banco de dados lista tarefas e lá dentro desse banco de dados da tabela usuário. Então tá aqui. Então a gente já viu esse select, deixa eu apagar essas linhas em branco para a gente ganhar espaço. A gente já viu o select e a gente já viu o insert into. Vamos ver agora o de atualizar. É update. Eu indico qual é a tabela que eu quero atualizar. Então eu indico que é no banco lista tarefas, ponto, na tabela usuário. Set. Esse set significa que eu quero colocar, né, eu quero atribuir novos valores. Novos valores para quem? Para as colunas. Então primeiro eu coloco o nome da coluna. Quero atribuir um novo valor para a coluna e-mail igual a, por exemplo, teste@teste.com. Vírgula, quero mudar a senha também, então eu coloco, né, uma vírgula para indicar que eu quero modificar uma outra coluna, coloco o nome da coluna igual a nova senha, vou colocar teste. E eu preciso indicar qual é a linha que eu quero alterar. Né? Não basta eu simplesmente falar assim, eu quero atualizar a tabela usuário, eu quero que o novo e-mail seja esse e a nova senha seja essa. Preciso dizer qual é a linha que eu quero alterar. Então, para a gente fazer isso, para a gente especificar a linha, a gente usa essa cláusula aqui, where, e aí eu indico o nome da coluna, id, igual a algum valor que eu quero, por exemplo, 1. Então, eu quero modificar o e-mail para esse novo valor, a senha para esse novo valor, onde o valor da coluna id seja igual a 1. Então, ele vai pegar essa primeira linha aqui e vai substituir e-mail por esse novo e-mail e a senha por essa nova senha teste. Vou selecionar essa linha 8 então, deixar aqui com o cursor do mouse, vou segurar o Ctrl e apertar Enter. Aqui embaixo já indicou que foi feito com sucesso e a mensagem foi que uma linha foi afetada e de novo, né, faz sentido porque a gente alterou uma linha. Deixa eu voltar ali para o Select, vou executar de novo o Select, Ctrl Enter e agora repare que o usuário com ID 1
tem agora, antes era igor@igor.com, agora é teste@teste.com e a senha agora é teste. Então esse é o comando de atualizar, update. E agora para deletar. Para deletar é delete from, eu preciso dizer da onde eu quero deletar, então eu quero deletar do meu banco, lista tarefas, e da tabela usuário. E de novo, eu preciso especificar qual é a linha que eu quero deletar. Então, where id igual a 1, por exemplo. Ponto e vírgula, vou executar esse comando, Ctrl Enter. Já me informou ali embaixo que foi feito com sucesso, me indicou que uma linha foi afetada. Vou fazer o select de novo, Ctrl Enter ali na primeira linha. E agora só veio o usuário com o ID 2, porque o ID 1 foi deletado. Então repare que a linha inteira é deletada, né? Não é só a coluna ID. Eu quero deletar a linha em que, né, onde o valor da coluna ID seja igual a 1. Então deleta a linha inteira. Então esses são os 4 comandos, select, insert, update e delete, que representam o CRUD, né? O C de create é o insert, o R de read é o select, o update é o update mesmo e o delete também é o delete. Repare que essa cláusula where a gente também consegue usar no select. Então deixa eu colocar aqui embaixo, ó, select asterisco from lista tarefas ponto usuário where id igual a 1. A gente sabe que não tem usuário com id 1, mas eu posso especificar. Eu quero que você me traga a linha cujo valor do id seja igual a 1. Vou mandar esse comando, Ctrl Enter. Ele não me traz nenhuma porque não tem nenhum usuário com id 1. Repare que o comando funcionou. Ele só não trouxe nenhuma linha. A mensagem aqui, 0 linhas retornadas. Tá? Então o comando funciona perfeitamente, só que não tem. Agora se eu modificar, né, select asterisco from lista tarefas usuário em que o id seja igual a 2, vou dar o Ctrl Enter, ele me traz ali o id 2, a linha que tem o id 2. Eu poderia fazer isso aqui também, vou modificar aqui, where email igual a igor@igor.com. Vou executar, a gente sabe que a gente está vendo que não tem nenhuma linha com e-mail igor@igor.com, Ctrl Enter, repare que lá embaixo deu certo também, só que nenhuma linha foi retornada porque não tem esse e-mail. Agora se eu mudar para java@java.com, vou executar mais uma vez, Ctrl Enter, agora traz a linha justamente que tem o e-mail Java. Deixa eu inserir mais um usuário aqui só para a gente ver isso funcionando. Eu vou colocar aqui usuário@usuário.com, senha usuário. Vou incluir mais essa linha, Ctrl Enter. Me apresentou uma mensagem de sucesso, uma linha foi afetada. Vou fazer o select de todos, né, sem o where. Quero trazer todas as linhas. Para a gente ver ali que foi inserido. Repare que o ID não volta para o 1. Né? Apesar da gente ter deletado o usuário com o ID 1, o ID continua na lógica, né, na estratégia de auto-incremente. Sempre vai incrementando. Beleza, agora vamos testar esse where. Agora que a gente tem 2 usuários, vamos ver se o where traz só a linha que tem java@java.com no e-mail. Ctrl Enter. E ele só traz realmente o java@java.com. Beleza, além disso eu posso modificar esse where para fazer uma condição com um end, ou seja, end senha igual a 456, por exemplo. Então eu quero pegar as linhas cujo valor de e-mail é java@java.com e a senha também precisa ser 456. Então essas duas condições precisam ser verdadeiras. Tanto o e-mail precisa ser java@java.com quanto a senha precisa ser 456. E essas duas informações têm que ser iguais na mesma linha, né? Então deixa eu executar esse comando aqui. Ele consegue trazer. Agora deixa eu executar o select lá em cima de novo para trazer tudo. E olha só, eu tenho aqui esses 2 usuários. Esse usuário com ID 2 tem e-mail java@java.com e o usuário com ID 3 tem a senha usuário. Se eu colocasse aqui nesse where e-mail igual a java@java.com e senha igual ao usuário, repare que essas duas informações aqui não pertencem à mesma linha. Né? Esse e-mail java@java.com até existe, só que a senha não é o usuário. E a senha usuário também existe, só que o e-mail não é java@java.com. Então, nesse caso, não vai trazer linha nenhuma, porque a condição não é satisfeita. A condição só é satisfeita se for na mesma linha. Então, deixa eu dar o Ctrl Enter e tá lá, não retorna nada. Se a gente for olhar lá embaixo, até funcionou, né? Foi feito com sucesso, só que a quantidade de linhas retornadas foi 0. Então, esses são os 4 comandos: select, insert into, update e delete from. Vamos fazer rapidamente aqui usando a linha de comando. Eu vou fazer primeiro um select
select asterisco from usuário. E aqui eu não preciso colocar o nome do banco. Ó. Lista tarefas.usuário. Eu não preciso porque aqui na linha de comando eu já estou conectado com esse banco. Por causa daquele use que eu fiz aqui. Ó. Use lista tarefas. Me conectei com esse banco lista tarefas e agora eu só preciso especificar o nome da tabela. Select asterisco from usuário e ele me mostra justamente os dois. E funciona todos os comandos, né? Mesma coisa. Select asterisco from usuário where id igual a 3. Ele me traz só o usuário 3. Vou inserir um novo usuário. Insert into. Na tabela usuário. Valores de e-mail e senha vão ser values. Vou colocar aqui crude@crude.com. Senha crude. Deixa eu aumentar isso aqui. Vou mandar o comando. Ele me informa que o carry está ok e uma linha foi afetada. Agora se eu der o show select asterisco from usuário, ele vai me trazer todos os usuários, inclusive esse novo aqui cadastrado. Beleza, vamos fazer o update. Update usuário. Quero colocar um valor novo para senha. Quero colocar senha, sei lá, nova senha. Where id igual a 4. Enviei. Ele deu carry ok, foi tudo feito certinho. Uma linha afetada e ele até mostra ó, a quantidade de linhas que a gente conseguiu alterar, né? Que deu um match. Que match é esse? Ou seja, a quantidade de linhas que essa condição foi satisfeita. Por quê? Porque ele vai testando linha por linha. Ele passa nessa primeira linha e verifica. O ID é igual a 4, que é essa condição que a gente fez? Não, não é igual a 4. Então, próxima linha. O ID é igual a 4? Não, não é. Próxima. O ID é igual a 4? É. Então, essa linha tem um match. Né? Então, ele trocou uma linha. Por que isso dá para fazer isso? Né? Porque, olha só. Deixa eu dar o select de novo. Select asterisco from usuário. Tá lá, ó, a nova senha já está incluída. Já foi alterada. Eu posso fazer um update assim, ó. Update usuário set senha igual a igual. Vou colocar assim, não, deixa eu colocar outra senha aqui. Senha igual a senha. Where id igual a 2 ou id igual a 3, por exemplo. O que vai acontecer agora? São essas condições aqui, né? Ou o ID tem que ser igual a 2, ou o ID tem que ser igual a 3. Então, de novo, o MySQL vai linha por linha. Ele vem nessa primeira linha. O ID é igual a 2? É. Então, ele já resolveu. Esse OR, basta que uma das condições sejam verdadeiras. Então, ele já viu que o ID é igual a 2, então ele vai alterar esse 456 para senha. Próxima linha. ID é igual a 3. O 3 é igual a 2? Não. Mas o 3 é igual a 3? Sim. Então esse D é igual a 3. Ele não é igual a 2, mas ele é igual a 3. Então também a gente vai alterar a senha desse aqui. Né? Vai deixar de ser usuário e vai passar a ser senha. E aí o 4, ele vai verificar. Esse D é igual a 2? Não. É igual a 3? Também não. Então esse aqui não vai dar o match. Deixa eu mandar esse comando. Tá lá, ó. Carry, ok. 2 linhas afetadas. Linhas que deram um match, né? Que a combinação, que a condição foi satisfeita. 2 linhas que foram atualizadas, 2. Então, esse é o update. E agora a gente pode fazer o delete também, né? Deixa eu só dar o select antes. Select asterisco from usuário. Tá lá os dois usuários com a senha. E agora eu vou fazer o delete from, que segue a mesma lógica. Delete from usuário, where id igual a 4, por exemplo. Mandei, deu uma linha afetada. Vou dar o select mais uma vez. Já não tem mais o id 4. E agora eu posso fazer o delete from usuário, where id igual a 2 ou então id igual a 3. E aí nesse caso ele vai deletar os dois ao mesmo tempo. Mandei 2 linhas afetadas. Se eu colocar o select de novo, já tem uma lista vazia, né? Não tem nenhum usuário. Então, esses são os 4 comandos principais, né? Os 4 comandos básicos que formam o CRUD. E são esses comandos que a gente vai utilizar no Java. Então agora sim, no próximo vídeo a gente vai entrar efetivamente no código Java e ver como é que a gente faz, né? Como é que a gente faz para mandar esses comandos através do código Java. Por enquanto a gente precisou usar aqui nesse programa de linha de comando ou então ali no Workbench. E isso não é o que a gente quer, porque isso é um trabalho manual. A gente precisa vir aqui, né, se conectar e ficar mandando comando por comando.
Utilizando o código Java, a gente consegue automatizar essa tarefa, e é isso que a gente vai ver no próximo vídeo.